A santinha dona de bordel que foi assassinada. Hoje a gente veio mostrar para vocês o túmulo da famosa Guapa, dona de bordel que virou santinha popular em São Gabriel. Ali, ó, as plaquinhas aí. Ah, aqui! A Guapa é uma das figuras mais famosas da cidade de São Gabriel. O nome dela é Maria Isabel Hornos e ela é nascida em 1897 no Uruguai. Ela era uma mulher estudada, ela tinha cursado artes cênicas, no país dela. Ela veio para São Gabriel na década de 20 e recebeu o apelido de Guapa, porque ela era bonita, ela era arrojada, ela era diferente. E na cidade ela abriu uma pensão para mulheres, se é que vocês me entendem. O local era frequentado pela alta sociedade gabrielense e a Guapa passou a ser muito conhecida na cidade. A Guapa era muito interessante, então ela era invejada por muitas pessoas e admirada por outras tantas. Ela vivia como ela queria e isso era um problema para muita gente na época. Mas dizem que ela era uma alma muito boa e caridosa, que ela era muito querida com crianças e que ela era muito boa em contar histórias. Ela era uma pessoa performática no geral, até por ter feito teatro, Em 3 de março de 1924, ela estava se enfeitando na frente do espelho do quarto dela para poder ir para o carnaval. Então ela estava ali passando maquiagem, se arrumando, quando ela recebe tiros pelas costas. Um homem tinha se escondido no quarto dela, em uma versão, e em outra versão, esse homem disparou os tiros pela janela. Mas o que contam é que o assassino foi amando de uma fazendeira rica da região, que desconfiava que o esposo dela estava tendo um caso com a Guapa. Como, teoricamente, o crime foi encomendado por gente que tinha poder, nada aconteceu. O assassino não foi punido, o mandante ou a mandante não foi punida, parece que a coisa não foi investigada. Eu encontrei o atestado de óbito da Guapa na internet e nele consta como causa da morte hemorragia interna. E tem gente que diz que isso é um abrandamento do que aconteceu mesmo, porque hemorragia interna pode ser causada por qualquer coisa, não necessariamente um assassinato, Quando a Guapa morreu, a cidade chorou. Como muita gente gostava dela e admirava ela, ficou muito chocado. Então o enterro aqui no cemitério foi um grande evento. Muita gente compareceu, muita gente carregou o caixão dela, muita gente veio se despedir. Hoje o túmulo dela, que é esse aqui, é um ponto de devoção. É a tradicional história da pessoa que sofre com uma morte violenta e choca a população, comove a população e acaba virando o santinho popular. Aqui no túmulo da Guapa a gente consegue observar muitas flores, ali dentro tem bastante presentes, muita gente vem acender vela, inclusive bem na frente tem um outro veleiro maior para as pessoas poderem vir e se manifestar. E muitas vezes nessas histórias de santinho popular a gente não tem exatamente a origem, o ponto em que a pessoa passa a ser um santinho popular, mas com a história da Guapa é um pouco diferente. Dizem que a Guapa apareceu num sonho por uma mulher chamada Modestina da Silva Dux e pediu para Modestina para que ela erguesse um túmulo bem bonito para que a história dela não fosse esquecida. E a história desse sonho da Modestina e da construção da capela se espalhou e por isso que a Guapa virou santinha popular. Essa história de alguns milagres e alguns acontecimentos envolvendo a Guapa se espalhou e aí tem alguns causos que envolvem a Guapa e eu vou contar 2 deles para vocês. A primeira história é do Adair Jobson da Silva. Ele era filho único,
A mãe dele tinha ficado viúva quando ele tinha 15 anos e o pai dele, né, morreu numa briga de bordel. Segundo contam, o Adair tinha puxado ao pai dele. Ele estava sempre em bordéis, estava sempre na noite gastando dinheiro, se envolvendo em briga. Ele tinha um comportamento difícil. E a mãe dele ficava com muito medo que ele sofresse do mesmo fim que o pai. Inclusive, um dia ele se envolveu numa briga, ele teve a barriga cortada com uma faca e foi parar no hospital da Santa Casa. Então ele quase morreu nesse dia. E aí a mãe dele ficou muito desesperada e fez um pedido para a Guapa, pediu que ela ajudasse o filho dela a se endireitar, a entrar para o bom caminho, digamos assim. Um dia o Adair entrou num bordel e lá pelas 10 horas ele viu uma moça muito bonita, de longe. E aí a moça deu um sorrisinho para ele e saiu pela porta. E ele saiu atrás. E aí a moça começou a andar na rua e ele andando atrás e ele nunca conseguia alcançar ela. Ela andava muito rápido, ele andava muito rápido atrás dela. Até que uma hora ela parou e virou uma esquina. Quando ele virou a esquina, ele viu a moça de perto e sentiu um calafrio muito grande, porque ele reconheceu que era a Guapa. E aí ele pensou que só podia ser assombração, porque ele já conhecia a história da Guapa, e saiu correndo. Nisso, no desespero, ele cai no chão, e aí já caído no chão, ele vê a cena do pai dele, ele tem uma visão do pai dele sendo assassinado. Aí quando ele se acalma, ele levanta, olha para os lados, não tem ninguém, e ele vai embora. Quando ele volta para casa, ele resolve mudar de vida. E aí dizem que ele se endireitou. Ele conseguiu um emprego, arrumou uma esposa, ajudou a mãe dele a construir a casa, virou uma pessoa completamente diferente. E a mãe dele, muito agradecida, a Guapa, veio aqui e colocou uma plaquinha na capelinha. João, quando era jovem, trabalhava numa charqueada aqui na cidade de São Gabriel. Dizem que ele era um homem muito dedicado, ele era casado, ele era trabalhador, ele tinha filhos, ele era um bom marido, um bom pai. Só que um dia o João começou a ter muita dor de estômago e nada resolvia. Ele tinha aquela dor e aquela dor era constante, ele não conseguia comer direito. Ele foi em vários médicos e nenhum médico sabia o que ele tinha, nenhum médico conseguiu tratar aquela dor de estômago insistente que ele tinha. Ele foi ficando cada vez mais fraco a ponto de não conseguir nem trabalhar mais, ele ficou quase acamado. Toda a família dele começou a achar que ele ia falecer. Então no dia de finados ele reuniu bastante força, toda a força que ele tinha, para vir no cemitério visitar o túmulo dos pais dele, pelo que ele achava que ia ser a última vez. E quando ele chegou no cemitério, ele viu uma movimentação muito grande em volta desse túmulo aqui. Tinha muita gente no dia de finados aqui em volta desse túmulo. E aí ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui, né? Por que tem tanta gente aqui em volta? E uma pessoa respondeu para ele, esse aqui é o túmulo da Guapa. Não tem nada que tu não peça para ela que ela não atenda se for um bom pedido, né? Uma coisa válida. E aí o João resolveu pedir pela saúde dele, assim, reuniu a fé que ele tinha dentro dele e pediu pela saúde dele. Depois o João voltou para casa. Em uma determinada noite ele acordou sem conseguir se mexer, sem conseguir falar, ele acordou paralisado. E aí ele começou a sentir um cheiro de perfume, olhou para a porta do quarto e estava entrando uma moça e um homem vestido com um jaleco branco. E aí eles se aproximaram dele e o homem colocou a mão no estômago dele, na barriga. E pela primeira vez em muito tempo, desde que ele começou a ficar doente, ele sentiu alívio. E aí ele adormeceu tranquilamente. No outro dia, ele foi tomar café com a esposa dele e a esposa se espantou porque ele pediu alimento e ele não estava se alimentando há muito tempo. E perguntou o que tinha acontecido e o João falou muito feliz. Ela me salvou, ela trouxe o doutor João Roquefort para me salvar. E a esposa perguntou, como assim? Do que tu tá falando? E aí ele disse, a Guapa me salvou. E aí, depois disso, o João viveu uma vida normal, plena, feliz, voltou a trabalhar e veio falecer só muito tempo depois, aos 98 anos.
tem muitos relatos e muitas histórias desse tipo que envolvem a Guapa aqui em São Gabriel. E é por isso que muita gente é tão devota a ela e vem no túmulo e pedir e agradecer. Porque ela tá na boca do povo até hoje, desde os anos 20, quando ela começou a estar na boca do povo. Quando a gente tava indo embora, depois acabei de contar a história do João, da gente gravar a história do João, encontrou o túmulo do médico que é citado na história. O túmulo do médico que o João acredita que fez a cirurgia espiritual e curou ele das dores de estômago. Tá aqui, ó. João M. Rocafort. O que tá acontecendo, cara? Como é que pode, cara? Olha isso, cara. Foi ela, foi a Guapa. A Guapa levou o Dotão... Peraí, tem um bicho dentro da minha camiseta. Sério.